Está começando mais um webinar CX Trends, uma parceria da MIT Technology Review Brasil com a Zendesk. Eu sou Carlos Aros, editor executivo da TR, e o nosso assunto hoje é multicanalidade. Esse palavrão que tem sido materializado na rotina das empresas ao longo dos últimos anos, à medida em que é preciso criar pontes para chegar ao consumidor. E essas pontes precisam ser muito bem construídas, porque a comunicação tem que ser efetiva. A experiência não pode ter ruído, não pode ter atrito, porque o cliente, a gente sabe, ele tem que vir, voltar e voltar mais uma vez, porque senão a gente perde esse ponto de contato, perde essa interface. A Zendesk vem monitorando essas relações no mercado já há bastante tempo, tem estudos bem importantes a respeito desse tema e mostra para a gente o estado de coisas nesse 2020 caótico. Então, a gente vai fazer essa radiografia e explicar como é que a gente cuida dessa relação em múltiplos canais para garantir a boa experiência do consumidor. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto hoje é a nossa convidada, a Maíra Grassini, ela que é diretora sênior de marketing da Zendesk para a América Latina. Maíra, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui conosco na Technology Review. Tudo bem? Tudo bem, Carlos. Primeiro, muito obrigada a vocês de ceder esse espaço para nós da Zendesk contarmos um pouco o que nós temos visto aí, e tudo em relação à experiência do cliente. Então, já admiro vocês há um tempo, fiquei super feliz com a vinda de vocês também para o Brasil. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de canais de conteúdo enriquecedores e vocês são um grande exemplo. Então, grande prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Eu que agradeço, a gente também está muito feliz, porque esse é um assunto que ele tem começo, meio, mas não tem fim, né? Porque a cada dia surgem novos elementos aí nessa conversa que mostram como o mundo, nessas relações aí entre as marcas, as empresas e os consumidores, ele vem girando e se transformando muito rapidamente. Esse relatório global de tendências aí de experiência do cliente 2021 faz, como eu disse, essa radiografia de 2020, um ano bastante atípico por um sem número de razões. Aí eu não vou mergulhar nessas razões aqui, porque a gente já parte da premissa que está todo mundo acompanhando o que foi 2020. E sobrevivendo a 2020. Mas eu queria puxar algumas percepções aí que vocês trazem nesse relatório para guiar essa nossa conversa, começando do aumento nas chamadas de suporte, né, do serviço de atendimento ao cliente. Isso aí ultrapassou os 40% de crescimento. Vocês trazem essa percepção no relatório, acompanhada de um outro elemento, que é o que eu quero abrir aqui, usar para abrir o nosso papo. Aumentou o número de chamadas e aumentou também o número de canais por meio dos quais essas chamadas são feitas. Ou seja, impossibilitados de sair, ir até um posto físico, o consumidor buscou alternativas. Então, entrou nessa conta o chat, que já vinha sendo usado, o atendimento por WhatsApp, o atendimento pelo Messenger, o canal telefônico, rede social, ou seja, eu tenho um sem número de portas para entrar esse consumidor. Que desafio surgiu na mão, aquele pepino na mão das empresas para ser gerenciado à medida em que elas se descobrem administradoras de todas essas pontes aí para a chegada desse consumidor? Sim, Carlos. Primeiro quero contextualizar um pouquinho mais desse estudo, contar assim a grandiosidade desse estudo para a gente e o cuidado, né, que a Zendesk tem em realizar esse estudo todo ano. É nosso terceiro ano fazendo essa pesquisa, que é mundial, de experiência do cliente. Nós falamos com pessoas e empresas de 175 países, ou seja, realmente do mundo inteiro, mais de 90 mil pessoas ou empresas, né, enfim, em todo o mundo.
Para o Brasil e América Latina, nós tivemos um recorte também interessante, então, cerca de 6.000 pessoas. Então, é interessante porque nós conseguimos realmente ter uma visão do o que está acontecendo na experiência do cliente, o que aconteceu também com o impacto específico de 2020, que tendo aí nesse terceiro ano, muita coisa mudou em relação a esses anos, novas tendências surgiram. Então, é realmente um estudo bem denso que a Zendesk tem, e realmente, como você falou, né, além de todo o ano de 2020, que foi sem precedentes para todas as empresas, para todas as pessoas, eu falo que a gente reaprendeu a, enfim, se socializar, a gente reaprendeu a se comunicar, a gente reaprendeu a consumir, lógico, e a gente criou também novas expectativas em relação às empresas com as quais a gente consome seus produtos e serviços. Então, falando um pouco de chamados, né, que você disse aí do crescimento e também essa rota para conversas, para mensagem, o que a gente viu? Basicamente, então, o cliente quer ter uma conversa com a marca com a qual ele está consumindo, da mesma forma que nós aqui estamos tendo uma conversa, da mesma forma que nós usamos, enfim, nosso WhatsApp, nossas redes sociais, nossos diversos canais de comunicação para nos comunicar com nossas famílias, nossos amigos. Então, assim, e 2020 foi talvez o ponto de virada, talvez, dessa tendência, digamos assim. E no ponto de vista de aumento dos chamados, digamos assim, então, a Zendesk viu no ano passado indústrias que, sim, sofreram bastante com a pandemia, né, baixa de demanda, mas que não necessariamente elas não receberam muitos pedidos de apoio, muitos pedidos de atendimento ao cliente. E, do outro lado, nós vimos indústrias que surfaram nessa onda, digamos assim, tiveram crescimentos gigantescos das suas operações em si, das suas receitas, dos seus times de atendimento. Então, é essa a origem, digamos assim, desse aumento de chamados, aumento de necessidade de atendimento que a gente viu durante 2020 e essa rota para os canais de conversa, de fato, canais de mensageria. Então, dando um pouco de exemplo aqui também, o que a gente viu, o canal WhatsApp, para a gente, na América Latina, no Brasil, é bastante popular, mas mesmo assim a gente já viu um crescimento ano a ano de 120%, 118%, na verdade. E isso também equiparado também com chat, então, o que a gente chama de canais que são síncronos, né? Que são ali, estou falando com você agora, espera uma resposta agora, não é um e-mail, enfim, é algo que você pode esperar um tempo de chamado ali, são 72 horas para o senhor receber, né, uma resposta. Então, isso demandou muito das empresas também. Agora, a gente já vinha acompanhando, né, bem verdade que, bom, a gente passou a usar 2020 como um ano de referência para esse processo aí de digitalização, vamos colocar dessa forma, ou de uma experiência mais digital, de alguma maneira, mas a gente já vinha anotando há alguns anos uma percepção diferente das lideranças nas companhias sobre o que deveria ser trabalhado do ponto de vista da experiência do cliente. Ou seja, que processos precisariam ser ajustados, que ferramentas precisariam ser incorporadas a essa jornada para medir essa satisfação, para entregar uma resposta mais ágil e por aí vai. Em 2020, a gente tem um processo em que isso dá um salto, né? E aí a gente descobre que não havia outra alternativa que não mergulhar de fato nessa realidade da experiência do consumidor. E aí tudo aquilo que a projeção indicava se materializa. Quando a gente diz que o consumidor está buscando a mensageria porque ele quer respostas mais rápidas, significa que a gente está trabalhando do lado de dentro, né, das empresas,
com uma mudança importante na forma como os problemas desse consumidor são resolvidos. E aí vamos entender aqui que nem todo contato é um problema, né? Você tem consulta, você tem a compra, você tem uma série de questões, mas o ponto de atrito é sempre o problema. Significa que o cara está ali no WhatsApp e ele quer aquela resposta rápida e a solução rápida mais do que a resposta para esse problema. É disso que nós estamos falando, em última instância? É também, mas engloba muitos fatores. Então, um deles é, como você observou super bem aí no começo, as lideranças apontado, a gente conseguiu alguns números também nesse estudo, as lideranças das empresas, então apontaram que, na verdade, 85% das lideranças das empresas, então é um número gigantesco, apontaram que a transformação digital dentro dessas empresas, e aí eu estou falando de empresas pequenas, médias e grandes, empresas de dezenas de milhares de funcionários, apontaram que a aceleração digital aconteceu, a digitalização, na verdade, foi acelerada em 3 anos dentro das empresas, ou seja, a gente partiu que a gente fala de um cenário de transformação digital para a realidade digital. O caminho é cada vez mais online, é cada vez mais digital, e 2020 impôs isso para a gente. Então, ok, Maíra, mas o que isso demandou das empresas? Isso também está ligado com uma outra observação que a gente teve, que é a agilidade em si. Sobreviveu bem a empresa em 2020 que conseguiu se adaptar e adaptar as suas operações de forma muito rápida. E nesse ponto, a própria Zendesk, nós tivemos que fazer isso de uma forma muito ágil também, porque nós apoiamos, enfim, grandes bancos, por exemplo, que tiveram que mudar, enfim, sua forma de trabalho para remota em uma semana. Nós apoiamos também empresas que, enfim, já nasceram digitais, digamos assim, como iFood, LiveUp, que também precisaram rever muito da sua operação para atender essa demanda que estava muito crescente. Então, basicamente, o que a gente vê que as empresas precisaram fazer durante 2020, e na verdade aqui já é algo para preparar daqui para frente, primeiro facilitar cada vez mais para o cliente. Então, o que isso quer dizer? Criar canais de autoatendimento. Quem é que quer hoje ligar para uma empresa para ser atendido, né? Então, como que eu posso facilitar para o meu cliente para ele resolver seus problemas sem precisar falar comigo, né? Segunda coisa também, disponibilizar novos canais. Então, a maioria das empresas reportou que os times de atendimento deixaram só de atender, por exemplo, um canal só, ou e-mail, ou telefone, e atender não só além de 3 canais, então muito mais do que 3 canais. Então, ou seja, talvez mensageria está por aí e chat e outros canais por aí. Então, outra coisa também, ter uma visão única. A omnicanalidade, ou seja, o fato de efetivo de se ter uma conversa fluida demanda contexto, basicamente, demanda integrações entre os principais canais de atendimento, demanda integrações entre os próprios sistemas internos das empresas para que quando a gente aciona a empresa por um WhatsApp, aciona depois por e-mail, existe o contexto da conversa. E o time de atendimento, não menos importante, então, munir os times de atendimento com ambientes de trabalho que facilitem também essa contextualização das conversas com os clientes, também automações também. Por exemplo, muitas empresas têm times que estão bastante especializados já em WhatsApp, ou times que só atendem, por exemplo, 1 ou 2 canais,
mas que eles possam, enfim, ser especializados também por temas. Então, eu só lido com pedidos de cancelamento, eu só lido com, enfim, alguns problemas mais complexos, ou problemas simples, ou uma avaliação pós-venda, digamos assim. Então, essas foram as inúmeras observações que a gente teve, né, no ano passado e que estão nesse estudo também. E aí, para a gente poder caminhar para o final aqui no nosso papo, Maíra, ficar claro para mim nesse desenho que você faz, que pensar a experiência do consumidor do ponto de vista de atendimento, seja em 1 ou em 10 canais, é uma das pontas de um processo que nasce dentro da empresa, quase ali no DNA da companhia. Porque a gente está falando sobre um gerenciamento, um tratamento de dados adequado, para que as informações corretas cheguem a todas as áreas. A gente está falando sobre processos mais ágeis dentro dessas empresas, para que elas consigam efetivamente entregar aquilo que elas estão prometendo e que o consumidor espera no final do dia, quando ele faz um contato. E elas também precisam simplificar esse dia a dia internamente, porque não precisa ser fácil só para o consumidor, tem que ser fácil também para as equipes que estão trabalhando ali dentro. Olhando para frente, a partir desses dados, olhando essas informações todas que a Zendesk reúne nesse relatório, o que você aponta como caminho para as companhias que estão buscando essa excelência no que diz respeito à experiência do consumidor? Perfeito. E é uma pergunta que a maioria dos nossos clientes, que quando começam a trabalhar conosco, nos perguntam. Então, qual que é o caminho? Por onde eu começo? O primeiro caminho, o primeiro passo é a cultura. Então, criar de fato uma cultura que a missão da empresa esteja orientada à experiência do cliente. E não é algo que deve ficar no nível de liderança da empresa. Pelo contrário, a empresa precisa colocar em cada parte da sua operação esse foco no cliente. Então, fazer mensurações dos times de sucesso, enfim, no dia a dia, tudo orientado ao foco no cliente, à experiência do cliente. E, a partir daí, remodelar operações necessárias, rever as jornadas do cliente, rever e entender e dominar, de fato, como é o relacionamento em cada fase do cliente com a empresa para, de fato, conseguir entregar. Então, assim, primeira coisa, a cultura, de fato, tem que estar no DNA, não somente na liderança, mas permear todos os KPIs importantes da empresa, resultados orientados ao cliente, usar a tecnologia, com certeza, para facilitar também essa criação de contexto, essa facilitação e simplificação também, tanto para os times de atendimento quanto para a liderança, ter dados à mão também que sejam orientados para a tomada de decisão. Então, eu diria que esse é o começo do caminho, digamos assim. Bom, a gente conversou aqui em cima de informações que estão reunidas no relatório global de tendências de experiência do cliente 2021, que é produzido pela equipe da Zendesk. Tem muito mais informação, você está acompanhando aqui na Technology Review essa série de webinars a respeito do tema, mas eu faço o convite para que você acesse o relatório, leia atentamente todas essas informações que estão muito bem detalhadas lá, muito bem ilustradas também, para conseguir fazer esse exercício que eu e a Maíra estamos propondo aqui nessa conversa, que é de implementar isso na rotina da tua empresa, no teu dia a dia como profissional, porque trata-se não só dos investimentos para a companhia, mas também de formação de uma mentalidade, uma cultura para cada um dos profissionais que querem entregar algo melhor para os clientes, né? E não importa se a tua empresa tem um ou um milhão de funcionários. O importante é que você entregue sempre a melhor experiência para o seu consumidor. Esse foi o tema
do nosso papo aqui falando sobre multicanalidade. Fique atento a isso. Quanto mais caminhos você criar para essa interação com o consumidor, mais fácil ela será. Maíra, eu quero muito agradecer você pelo papo, foi uma aula e já está convidada para os próximos. Perfeito, Carlos, muito obrigada. Só minha mensagem final aqui, onde encontrar esse relatório, né? Esse relatório ele está no nosso site, zendesk.com.br. Nós também oferecemos, então ele está em formato de webinars também, tem o relatório em si e como o Carlos disse, é algo muito importante para informar líderes aí de empresas de todos os tamanhos, de todas as indústrias, a de fato simplificar a experiência do cliente nas suas empresas. Então, é isso. E conte com a Zendesk, Carlos, e todos aí que estão ouvindo. Muito obrigada de novo pelo papo. A Maíra Grassini é diretora sênior de marketing da Zendesk para a América Latina, participando aqui com a gente desse webinar CX Trends, uma parceria da MIT Technology Review Brasil com a Zendesk. Eu faço convite para que você fique ligado aqui nos canais da Technology Review Brasil. Se você ainda não acessou a área VIP, faço o convite para que você vá lá em mittechreview.com.br/assine para ter acesso não só à revista, mas a todos os conteúdos que a Technology Review Brasil produz, conteúdos de ponta para quem está interessado em entender como a tecnologia está impactando no seu negócio, na sua vida, no seu dia a dia. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.